Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre dimensionamento do disjuntor geral. Vamos lá, pessoal! Eu vou falar sobre dimensionamento do disjuntor geral de uma instalação ou do QDC. Eu sou muito questionado com relação a qual que é o processo para fazer dimensionamento. Como que a gente escolhe e dimensiona a corrente exata do disjuntor geral, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês hoje. A primeira coisa que a gente tem que entender e precisa dessa informação é a potência que está instalada na residência. Quais são os circuitos, qual que é a divisão correta, se tem ou se não tem essa divisão, para a gente poder realmente dimensionar o disjuntor. Não tem como eu falar assim, coloca um disjuntor de 40, ou de 50, ou de 60, ou de 70, sem saber exatamente o que está instalado naquela casa, o que está consumindo energia elétrica naquela casa, tá? Então, a primeira informação que a gente precisa é o dimensionamento dos circuitos, ou seja, o que está instalado naquela casa. Não existe casa padrão. Tem gente que vira assim, pessoal, lá em casa é uma casa padrão, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, qual disjuntor que eu uso? Faça a mínima ideia, sem saber a potência do que está instalado ali, eu não consigo te dizer qual disjuntor que você tem que usar. Não, mas minha casa é comum. Tá, mas o que é comum para um, às vezes não é comum para outro. Tem casa que tem micro-ondas, tem casa que não tem casa que tem máquina de lavar, outras casas tem só tanquinho. Enfim, tem casa que tem hidromassagem, tem casa que não tem. Então não tem como falar que é uma casa comum, não tem essa definição. Então cada residência é uma residência diferente. Então a instalação elétrica de cada casa é diferente. E isso precisa ser claro para vocês, para dimensionar. Não é tantas pessoas assim que sabem realmente como faz o dimensionamento, tem gente que tem muita dúvida e vai pela questão do achismo. Vou colocar 40 amperes ou 70, vou colocar o máximo que der, porque aí está adequado. Não é. Você vai acabar perdendo a característica principal do disjuntor, que é a proteção dos circuitos, da instalação e das pessoas que estão ali dentro usufruindo da instalação. Está aparecendo para vocês aí na tela, pessoal, uma instalação elétrica dividida em 6 circuitos. Então tem uma casa que foi dividida em 6 circuitos. Isso não é uma casa padrão e não é uma casa comum, é uma residência, tá? Então é uma que eu escolhi aqui para fazer o processo de dimensionamento do disjuntor dessa instalação. Então tem ali 6 circuitos, um circuito de iluminação de 900 watts, 2 circuitos de tomada de uso geral de 1.100 watts cada um chuveiro de 5.500, que é a tomada de uso especial, uma máquina de lavar de 900 watts, que também é a tomada de uso especial, e um circuito de micro-ondas ali de 900 watts, que também é uma tomada de uso especial. Então tem aqui a divisão do circuito e principalmente a potência do que está instalado nessa residência. Com base nisso aqui que a gente vai fazer o dimensionamento, eu vou mostrar o processo para vocês. Tá? Então tem aqui uma tabela que eu pego os circuitos, né? A potência de cada circuito divide pela tensão e encontro a corrente, né? Então com essa corrente de cada circuito eu consigo fazer o dimensionamento do disjuntor do circuito. Tá aparecendo aí para vocês os disjuntores de cada um desse circuito. Então um circuito 1 de 900 watts ali, corrente 7,08 amperes, vou usar um disjuntor de 10 amperes de curva C que vai ser adequado para esse circuito. Então se todas as lâmpadas desse circuito estiverem acesas, ele vai ter 7,08 amperes, está ali dentro dos 10 amperes, então os 10 amperes do disjuntor vai proteger, tem uma margenzinha ali de quase 3 amperes, que vai ser uma margem até de segurança para esse circuito, tá ok, tá próximo ali da corrente, que é o disjuntor mais próximo que a gente tem de 7 amperes. Se eu pegar todos os disjuntores que a gente distribuiu aqui por circuito e somar a corrente deles, a gente vai encontrar 100 amperes. E esses 100 amperes eles estão fora da realidade dessa instalação, né? O disjuntor de 100 amperes, se eu pegar e somar simplesmente, não é o disjuntor geral dessa instalação, porque dificilmente todas as cargas possíveis dessa instalação vão estar ligadas ao mesmo tempo para chegar ali próximo daqueles 100 amperes. Então, isso foge da realidade da instalação. Então, para isso eu vou aplicar fatores de demanda para adequar a potência dos circuitos à potência utilizável, ou seja, a potência do que está sendo utilizado ali no momento. Então, para isso que servem os fatores de demanda, que a gente vai explicar também como que a gente usa esses fatores de demanda. Para isso, a gente vai fazer uma separação de 2 fatores de demanda. Eu vou usar fatores de demanda para os circuitos de iluminação e tomadas de uso geral, tá aparecendo aí na tela para vocês, e vou fazer um outro fator de demanda que são para os circuitos de tomada de uso especial. Então eu vou ter essas duas divisões, porque esses dois tipos de circuitos, eles são bem distintos na questão da utilização, então eu preciso de fatores diferentes.
Onde que a gente vai encontrar esses fatores de demanda? Esses fatores de demanda são disponibilizados em tabelas que você encontra nas normas de distribuição das concessionárias. Então você entra no site da sua concessionária, vai ter lá uma parte de downloads e vai ter lá a norma de distribuição que vai ter essas tabelas dentro dessa norma. Tá aparecendo para vocês aí o processo. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou somar todas as potências dos circuitos de iluminação e tomadas de uso geral. Então tem ali 900 watts da iluminação e 2 circuitos de 1.100 watts de tomadas de uso geral, totalizando ali 3.100 watts. Isso é o seguinte, se eu usar toda a potência desses circuitos, eu teria 3.100 watts. Mas como a gente sabe, isso não vai ser utilizado todo o tempo e nem dificilmente vai acontecer de estar ligado tudo ao mesmo tempo. Então eu vou aplicar aqui um fator de demanda nessa potência que a gente encontrou. Então tem aqui, pessoal, a tabela do fator de demanda para iluminação e tomada de uso geral, que eu retirei da norma de uma das concessionárias. Esse fator de demanda ele é aplicado por faixa de potência. Então eu tenho ali uma potência de 3.100 watts, como a gente viu calculado aí. Então eu vou aplicar o fator de demanda dessa faixa, que é de 3.001 watts até 4.000 watts. E o fator de demanda que essa tabela me apresenta é 0,59. Esse 0,59 aí vai ser o fator que eu vou aplicar em cima daqueles 3.100. Vou multiplicar 3.100 por 0,59, encontrei 1.829. Então a gente tinha uma potência total de 3.100. Se a gente regular essa potência para utilização diária, utilizando o fator de demanda que a concessionária estabeleceu, eu vou ter ali 1.829, que é uma potência razoável para esses circuitos. Então, esse fator de demanda ele é adequado para circuitos de iluminação e tomadas de uso geral. Então, apliquei ali, encontrei os 1.829 de potência. O próximo passo, pessoal, também vou fazer o somatório das potências das tomadas de uso especial. Então, tenho ali o circuito de 4 a 6, que é o chuveiro, a máquina de lavar, o micro-ondas. Vou somar as potências, vou encontrar ali 7.300 watts. Então, se eu usar o chuveiro, a máquina de lavar, o micro-ondas ao mesmo tempo, eu vou estar consumindo ali 7.300 watts de potência. Vou aplicar o fator de demanda. O fator de demanda para tomadas de uso especial, ele não é por faixa de potência, ele é por quantidade de circuitos. Então eu tenho ali 3 circuitos, que é o chuveiro, máquina de lavar e micro-ondas. Vou procurar na tabela lá, são 3 circuitos, fator de demanda 0,84. Então eu vou aplicar esse 0,84 em cima daquela potência. Vou multiplicar 7.300 watts que a gente tinha calculado por 0,84. Encontrei 6.132. Então a gente pegou aqueles 7.300, ajustou a faixa de potência para 6.132 através do fator de demanda, tá? Então eu apliquei fator de demanda, agora a gente vai fazer o somatório das potências com os fatores aplicados. A potência de iluminação e tomada de uso geral 1.829 mais a potência das tomadas de uso especial 6.132, encontramos ali 7.961 watts de potência instalada já com os fatores. Essa potência é que eu vou utilizar para poder fazer o cálculo do disjuntor geral. Lembrando que a gente tem outros fatores de demanda para quantidade de motores, a gente tem fator de demanda para chuveiros elétricos, por exemplo, num hotel que tem vários quartos, cada um com chuveiro elétrico, a gente tem fatores de demanda. Então na norma lá vocês vão ver várias tabelas de fatores de demanda. Tem fator de demanda para quantidade de motores elétricos instalados, a gente tem uma série de fatores de demandas a aplicar. No caso da instalação residencial, a gente pode aplicar para iluminação e tomadas de uso geral e as tomadas de uso especial. Então encontramos ali aquela potência 7.961, vou usar a lei de Ohm, dividir potência pela tensão, vou encontrar a corrente já com os fatores aplicados. Então 7.961 watts dividido por 127 volts, encontrei ali 62,68 ampere, que é a corrente com os fatores aplicados. Então o disjuntor geral, arredondando aí, ele tem que ser de no mínimo 63 ampere. Pronto, a gente já tem a corrente para definir o disjuntor. O próximo passo é consultar uma tabela de faixas de corrente de fabricação de disjuntor. Então você vai escolher aí o seu fabricante e aí vai consultar a tabela. Então vou usar o exemplo aqui, a tabela da Schneider. Então a Schneider tem uma linha de disjuntor que é a linha ISE 9. Eles têm a faixa de 2 até 63 ampere para disjuntores monopolares nessa linha da ISE 9.
Então o disjuntor selecionado para essa instalação de exemplo é um disjuntor de 63 ampere. Ele vai ser curva B ou curva C? Bem, a gente viu lá na primeira tabela que a gente tinha disjuntores de curva B e curva C como parciais. Então a gente vai escolher sempre a maior curva, no caso a curva C. Se eu tiver disjuntores misturados B e C, vou usar a curva C. Se eu tiver só B, vou usar um disjuntor de curva B. No nosso caso aqui vai ser uma curva C porque eu tenho disjuntores parciais curva B e disjuntores parciais também de curva C. A gente usa aí sempre a maior curva. E aí a gente tem até nessa tabela aí mostrando para vocês qual que é a referência do disjuntor que você vai escolher lá da linha ISO 9 da Schneider. A gente ainda tem tabelas para disjuntores bipolares e tripolares, ok? Isso vai depender aí do fabricante e também do que você escolheu. Então, se você for fazer uma instalação que seja 220 bipolar, por exemplo, o dimensionamento do disjuntor vai seguir os mesmos critérios e aí você seleciona o disjuntor bipolar adequado para a sua instalação. Pessoal, vou deixar uma dica para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter o link para o portal do parceiro da Schneider. O portal do parceiro disponibiliza uma série de materiais didáticos, manuais, apostilas, vídeos, tá? Então você encontra lá essas tabelas de fabricação de disjuntor e outros componentes que sejam necessários aí. Então vou deixar essa dica para vocês, entre aqui no link do portal do parceiro e faça o cadastro de vocês. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários querendo responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.